Bom, nessa aula nós vamos criar uma outra coisa muito bacana, né? Porque aqui nos campos personalizados é interessante porque você consegue estender os dados da entidade que você quiser, né? Adicionar informações personalizadas, metadados ao projeto, ao recurso ou à tarefa, mas muitas vezes a gente não quer que a pessoa digite qualquer coisa, especialmente para que não existam erros de digitação. Para isso existem as tabelas de pesquisa, ou as lookup tables, assim como você poderia criar no seu project desktop, né? Algumas pessoas devem ter familiaridade com isso. E o que é uma tabela de pesquisa? Uma tabela de pesquisa, vamos criar uma nova tabela, ela permite a gente escolher quais vão ser os conteúdos ou as opções de seleção aqui. E eu vou criar uma tabela chamada localidade. Localidade, que vai ser do tipo texto, poderia ser data, custo ou número da mesma maneira. Ele vai ser do tipo texto. E eu vou colocar aqui a minha tabela de pesquisa. Eu posso ter aqui caracteres em qualquer sequência. Então aqui você está vendo a máscara de código aqui para essa tabela. O que você pode fazer, inclusive, é que se você quiser adicionar subníveis, então poderia adicionar outro nível aqui de características, né? Máscara de código. E aí eu vou vir aqui e vou preencher as minhas informações. Pode ser por uma ordem, pode ser por uma classificação crescente ou decrescente. Eu posso vir aqui colocar qual é o valor disso. Então, digamos que a localidade seja São Paulo. Eu venho aqui que eu quero ter uma localidade Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu venho aqui que eu quero ter uma localidade, por exemplo, Curitiba. Eu venho aqui que eu quero ter uma localidade Belo Horizonte. Ok. Então, eu coloquei localidades aqui, eu vou excluir este nosso pedaço para que não tenha nada. Eu quero deixar apenas um nível na minha tabela. Então, eu vou ficar aqui com as cidades. Eu poderia colocar múltiplos níveis. Então, eu poderia colocar país, e aí quando você colocar o país, aparecer o estado. Quando você colocar o estado, aparecer a cidade. Nós vamos criar uma tabela simples aqui. E para eu poder fazer isso de níveis, bastaria eu recuar os níveis aqui, né? Eu coloquei só a cidade. Se eu tivesse colocado um país, por exemplo, o Brasil. E daí eu posso também reorganizar a minha tabelinha. Então, vou jogar o Brasil aqui para cima. Vou dizer que São Paulo está dentro do Brasil aqui, por exemplo. Então, se você quiser, você pode criar a sua tabela em múltiplos níveis. Eu posso pensar aqui, por exemplo, que eu tenho, digamos, tenho aqui Emirados Árabes. E aqui embaixo eu tenho Dubai, tenho Abu Dhabi, por exemplo. E agora eu preciso tirar para fora o nível aqui, né? Então, Emirados Árabes e Dubai. Então, você pode colocar níveis e pode colocar outros níveis se você quiser. A gente vai ter uma tabela de pesquisa agora, ok? Então, criei a minha tabela. E eu estava pensando aqui, na verdade, em criar só com um nível, mas é bom que já fica o exemplo com 2 níveis aqui. Então, quantos níveis você quiser, basta mexer na indentação da sua tabelinha aqui, ó. Então, a indentação da sua tabelinha aqui, acabei digitando algo a mais aqui no nosso Curitiba. Deixa eu modificar para corrigir. Então, posso criar a minha tabela e eu venho e salvo. Agora, você criou a tabela de pesquisa, você precisa dizer em qual campo que ela vai ser utilizada. Do contrário, eu não vou ter como colocar informações naquilo lá, porque a informação, na verdade, é do campo. Então, eu preciso vir aqui e criar um novo campo. Eu vou criar um campo chamado localidade. Esse campo vai ser cidade de realização do projeto. Isso pode ser uma coisa importante para eu conseguir fazer um filtro, para eu conseguir gerar um relatório, por exemplo. Posso gerar um relatório de projetos por país, projetos por cidade, projetos por estado. Então, ele vai estar ligado à entidade projeto. Vai ser do tipo texto, só que agora eu vou marcar isso aqui, ó, tabela de pesquisa. Então, eu quero que ele busque numa tabela de pesquisa. E aí, você tem algumas tabelas que já estavam lá, criadas por padrão do nosso project, certo? E nós queremos utilizar a que acabamos de criar agora, que é a nossa tabela localidade. Então, você vai selecionar a sua tabela localidade, esta tabelinha aqui, localidade. Vou marcar a minha tabela localidade. Eu posso colocar um valor padrão, isso significa que ele vai abrir a tabela aqui, olha só, Brasil, Emirados Árabes. Por padrão, o nosso projeto vai ser em São Paulo. Então, se você quiser, Brasil.São Paulo. Então, você pode já colocar um valor padrão ou não, deixa em branco e cada pessoa vai colocar. A gente pode permitir aqui que somente códigos se não tenham valores subordinados também, ou que vários valores sejam selecionados.
Não é recomendado que você faça essa seleção múltipla aqui, porque aí se você for criar relatórios depois, você vai ter dificuldade, porque o cara vai marcar que o projeto está acontecendo em São Paulo, em Belo Horizonte e em Curitiba. Como é que você vai gerar o relatório de projetos por cidade depois? Vai criar algum conflito ou vai contar em dobro. Então deixe uma seleção só. Aplicado a todos os departamentos, temos aqui os dados que eu quero mostrar, o próprio dado do campo. Posso colocar um comportamento controlado pelo fluxo, mais uma vez. Então, esse campo personalizado vai ser necessário ou somente leitura, dependendo do fluxo. E salvo essa minha localidade do projeto. Então, aprendemos a criar uma tabela muito tranquila. Você pode criar outras tabelas. Por exemplo, se você quiser criar uma tabela de fornecedores. E aí lá ter fornecedor de material, serviço, ou material permanente ou material de consumo. Então, você vai selecionar aquilo lá. Poderia ser um novo campo. Vou criar aqui, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar a tabela. Então, venho aqui e crio uma tabela. Tipo de fornecedor, por exemplo. Tipo de fornecedor. Vai ser texto. Eu quero ter uma sequência e eu vou vir aqui. Ele vai ser material permanente. Vai ser material de consumo. Ou vai ser serviço. Então, assim, se você quisesse ter algum tipo de seleção dessa maneira. E lá venho eu, salvo. Vou lá agora criar um novo campo, de novo. Vai ser tipo de material, tipo de fornecedor, enfim. Vou colocar isso aqui, material permanente, consumo e serviço, ou serviço. Agora eu quero ligar isso à entidade recurso, para que cada recurso eu marque. Se ele é material permanente, consumo ou serviço, tipo texto, vou procurar na minha tabela de pesquisa, qual tabela, tipo de fornecedor, marco aqui, e eu quero que por padrão ele seja um serviço. Muito bem, marquei, criei, salvei aqui para gente. Então temos mais um segundo campo do tipo tabela. Tabela de pesquisa é bastante útil, especialmente para evitar erros de digitação. Muitas vezes você coloca um campo, localidade, e aí tem pessoas que colocam São Paulo com um tio, sem tio, erra na digitação, coloca um O a mais, então você não vai conseguir gerar um relatório ou um filtro. Quando você cria uma lookup table, uma tabela de pesquisa, aí você tem certeza de que o dado vai estar corretamente selecionado lá, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.